E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui, dando continuidade para nossas aulas de matemática, né, ou de cálculo 1. E nessa aula nós vamos falar sobre limites. Então, esse é o primeiro vídeo sobre limites, em que eu vou falar sobre a noção de limite, né, eu vou trazer ele de uma maneira mais intuitiva. Vou falar de limites laterais e de limites infinitos, certo? No próximo vídeo, aí sim eu vou mostrar principalmente como que a gente calcula limites ou como que a gente determina, né, que determinados limites não existem. Aqui nessa aula já vai ter bastante coisa, principalmente para determinar que limites não existem, ok? Mas na próxima aula vai ser uma parte mais prática, digamos assim, mais de como calcular. Essa aqui é uma aula mais conceitual, vamos dizer assim. Então, iniciando aqui a noção de limite, né? Primeiro eu gostaria de dizer que o limite é uma ferramenta matemática muito importante. Diretamente, de repente, ela não aparece em muitas aplicações, mas ela é importante porque a partir dela a gente vai definir derivadas e integrais. E derivadas e integrais aí sim aparecem em diversas áreas das engenharias, né? Na economia, na física, entre outras áreas. E o que eu comentei também é que aqui a gente vai trabalhar com a noção intuitiva de limite. Há uma definição mais formal, né, que é interessante principalmente para quem vai fazer um curso mais teórico ou um curso que exige um pouco mais disso, mas como essas nossas aulas aqui são voltadas principalmente para alunos de cursos de sociais aplicadas, não há tanta necessidade da gente ver a definição formal de limites. Então a gente consegue trabalhar com limites de uma maneira um pouco mais intuitiva, que é o que eu vou tentar fazer aqui. Beleza? Bom, então agora sim, uma definição intuitiva de limite, né? Então, seja f de x uma função definida nas proximidades de a. Então, essa é a primeira coisa. Então, esse a aqui é um valor que, a princípio, ele não precisa estar no domínio da função. É justamente isso que a gente quer fazer com limites, é isso que principalmente nos interessa. Quando você tem um valor que não está no domínio, você quer ver como que a função se comporta próxima desse valor, à medida que você vai se aproximando dele. Então, quando a gente fala nas proximidades de A, isso quer dizer que pode ser tão próximo quanto a gente quiser. Você quer valor a uma diferença de 1/10 de A, você tem na função uma diferença de 1/100, um valor de 1 milésimo, você encontra um valor na função que está no domínio, e tão próximo do A quanto você queira, certo? Então agora a nossa anotação aqui, ó. Então a gente diz que o limite df de x, né, o limite da função, quando x se aproxima de A ou quando x tende a A, é L. Assim que a gente lê essa anotação aqui, né, que o limite da função quando x se aproxima de A é L. Eu coloquei aqui, né, limite df de x quando x tende a A. No caso, esse A aqui é o valor que pode não estar no domínio da função, né? Então, quando que esse limite ocorre? Se pudermos tomar valores para f de x tão próximos de L quanto quisermos, ao tomar x suficientemente próximo de A. Então, assim, ó, a minha função não está definida para o A, mas eu estou percebendo que o limite é L, então eu quero um valor muito próximo de L, sei lá, eu quero um valor de 1/10, né? Então, quase chegando em L. Então, eu tenho um x muito próximo de A, que o f desse x é esse valor, ou mais próximo ainda. Ah, eu quero mais próximo ainda, eu quero uma proximidade de 1/100. Então, eu encontro um outro x, né, ainda mais próximo de A, tal que o f desse x é mais próximo da diferença de 1/100 do L, e assim por diante. Isso que significa. Eu vou tentar fazer uma ilustração aqui para dar uma ideia, né? Então, a gente tem aqui o nosso domínio e o nosso contradomínio aqui da função, tá? Então, vamos colocar assim, ó, que essa função aqui, ó, veja que eu vou deixar aberto aqui, ó, porque a função não está definida para esse valor, para esse A, certo? Mas à medida que eu vou aproximando o meu x do A, o que que vai acontecendo? O meu f de x, ele vai se aproximando de um determinado valor, que é justamente esse daqui, ó. Então, esse aqui é o L. Quanto mais eu aproximo o x do A, mais o meu f de x vai se aproximando do L. Então, é mais ou menos essa a ideia que está por trás. Mas a gente vai ver que tem aqui um detalhe aqui, ó, por ambos os lados. O que que significa por ambos os lados? Aqui eu estou me aproximando pela esquerda, valores menores que A, mas eu deveria poder me aproximar também pela direita. Então, se eu pego um x aqui, ó, à medida que esse x vai se aproximando, o f de x também vai se aproximando de L. Isso que significa por ambos os lados, pela esquerda ou pela direita.
ok? A gente vai começar a ver alguns exemplos, isso aqui vai começando a ficar um pouquinho mais intuitivo. E uma outra notação que a gente tem é essa daqui, ó. Então a gente diz que f de x tende a L quando x tende a A. Ok? Essa é uma maneira de dizer. Ou o limite de f de x é L quando x se aproxima de A, dá no mesmo. Aí é questão de linguagem, como a gente acha melhor. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, estimar o limite desta função aqui, ó, quando x tende a 1, x se aproxima de 1. Então, veja que, primeiro que o 1, né, não está no domínio dessa função. Por quê? Porque ele zera o denominador, certo? Se eu substituir o x por 1 aqui, ó, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 menos 1 é 0. Além disso, o 1 também zera o numerador. Então, se eu substituísse o x por 1 nessa expressão aqui, ficaria 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação matemática. Tá? A gente nem pode dizer que conjecturar que é um determinado valor. Por quê? A gente vai ver por limites que expressões desse tipo, né, que no limite, se a gente substituísse desse 0 sobre 0, isso aqui pode tender a qualquer valor ou até mesmo não existir o limite. Tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer para começar a pensar? Então, eu construí uma tabelinha aqui, ela já está pronta, tá? Para que a gente não fique demorando muito. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui? Ó? Que eu peguei valores que estão se aproximando de 1 pela esquerda, ou seja, valores menores que 1. Então, eu peguei 0,5, depois eu peguei um valor mais próximo, 0,9, depois 0,99, 0,999. Então, podem ver que esses valores aqui ó, estão se aproximando de 1. Tá? Pela esquerda, são valores menores que 1. E o que acontece com o f de x? Se você vem aqui nessa expressão e substitui, né, o x por esses valores, ó, o que vai acontecendo? 0,66666, 0,52, 0,50, 0,50. Esses valores aqui, ó, eles estão se aproximando de 0,5. Tá? No Excel, se eu colocasse mais um 9 aqui, ele já ia me dar 0, se eu colocasse mais 2 ou 3 9s aqui, ele já ia me dar 0,5 por questões de arredondamento, pela quantidade de casas que ele trabalha. Tá? Então, pelo menos a impressão que dá, que a gente está só estimando, né, é que quando x se aproxima de 1, essa expressão se aproxima de 0,5. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso me aproximar pela direita também, então pegando valores maiores que 1. Veja que aqui eu peguei com a mesma distância, né, aqui de 5 décimos, depois de 1 décimo, depois de 1 centésimo, 1 milésimo. E pode ver que agora deu valores diferentes, mas que esses valores aqui também estão se aproximando de 0,5 à medida, né, que o meu x vai se aproximando de 1. Então, quanto mais casas decimais eu coloco, para que esse número fique mais perto de 1, né, o meu número aqui do f de x, né, que seria f de x, essa expressão aqui, ele vai se aproximando cada vez mais de 0,5. Né? Veja que ele não vai dar 0,5 ao princípio, mas ele vai ficando cada vez mais próximos. Cada vez mais próximo. Aqui é o gráfico da função, para que a gente tenha uma ideia. Tá? Essa função aqui, ó, ela tem esse gráfico, então pode ver que ela não está definida quando x é igual a 1, tem uma bolinha aberta aqui. Tá? Mas podem ver que se a gente fosse fechar essa bolinha, né, ela ia dar certinho aqui no 0,5. É isso que significa o limite. A função não está definida para esse valor, mas se você for aproximando, né, o x do 1 aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, o f de x vai se aproximando de 0,5. Tá? Então, essa é a noção, a ideia intuitiva do que está por trás de limite. Aí uma observação que eu coloco aqui, ó. Se a gente define um valor para o f de 1, então essa função está definida. Se x é diferente de 1, continua sendo a mesma expressão, mas se x for igual a 1, o f de x é 2. Então eu estou definindo aqui, eu estou colocando uma bolinha aqui, ó, tá? Então eu coloquei bem ali mesmo. Então se o meu x for 1, o f de x é 2. Então veja que está fora, ele não está aqui. Isso propositalmente, porque aqui eu estou mostrando para vocês que o f de 1 é 2, mas o limite continua sendo meio. Tá? O limite não é o valor da função naquele ponto. O limite é o valor onde a função está se aproximando. Eventualmente, poderia ser aqui, se eu tivesse definido no meio, aí o limite seria meio e o f de 1 também seria meio. Okay? Se você pegar outros valores que da função específica, o limite é o próprio valor. Mas nesse ponto aqui específico, o valor da função é 1 e o limite é outro. O limite é o valor para o qual ela está se aproximando, independente do valor para o qual a função está definida ali. Certo? Mais um exemplo aqui, ó, limite de seno de π sobre x.
Então, esse exemplo aqui ele é bastante importante porque é um caso em que não existe o limite, né? Quando x tende a zero. A gente vai ver por quê. Então, olha só, aqui eu peguei uma sequência de valores que estão se aproximando de zero. Pode ver que esse x aqui está cada vez menor, né? 1 terço, 1 décimo, 1 centésimo, o próximo seria 1 milésimo. Se você substituir aqui, né, o seno desses valores, você vai ver que vai dar sempre zero. Então, por essa tabela aqui, ó, eu posso conjecturar que o limite é zero, certo? Porém, eu poderia fazer diferente. Eu poderia pegar uma outra tabela. Veja que aqui ó, eu também estou me aproximando do zero, de uma maneira diferente. 2 quintos, 2 sobre 2 101 avos, 2 1001 avos. Okay? Então, isso aqui também está se aproximando de zero. Mas se eu calcular esses valores aqui de seno, tá? Por exemplo, se eu pego esse valor aqui, ó, o que significa 101 π sobre 2, né? Quando a gente substitui aqui o x? Quer dizer que ele deu 50 voltas mais meia volta. Então, o seno tem isso, ele vai dando voltas, né? E depois vai voltando nos valores. Então, a quantidade de voltas não importa. Depois ele deu meia volta, o seno de meia volta é 1, seno de π sobre 2. Então, aqui os valores deu sempre 1. Então, por essa tabela, eu conjecturaria que o meu limite seria 1. Né? Então, os limites aqui deram diferentes. Então, qual que é o limite? Nesse caso, não existe o limite. Tá? Ele não vai existir o limite dessa função aqui. Pelo gráfico a gente pode perceber que essa é uma função que fica oscilando. Então, à medida que eu vou aproximar, aqui pelo desenho não dá nem de ver, né, por causa da espessura do gráfico, ele pinta tudo. Né? Mas se você for aproximando o x do zero, ele não vai se aproximando de um valor, ele continua oscilando ao redor aqui, entre menos 1 e mais 1. Por isso que não existe o limite nessa situação. Tá? Para a gente aqui, a gente nem precisa entender tão detalhadamente esse exemplo. A gente só precisa pegar aqui que nem sempre o limite vai existir. Tá? Esse aqui é um exemplo um pouquinho mais complicado, talvez, em que a função fica oscilando em torno de um valor, mas ele não se aproxima, ele não tende, ele nunca vai ficar cada vez mais próximo de um valor. Tá? Então é um caso em que o limite não existe. E para a gente dizer que não existe, um símbolo que a gente tem também na matemática é esse daqui. Ó. Esse símbolo aqui é o existe. Quando a gente risca é não existe. Então não existe o limite de seno de π sobre x quando x tende a zero. Tá? Limites laterais. Limites laterais a gente já está falando o tempo todo, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. O que são os limites laterais? É se aproximar pela esquerda ou se aproximar pela direita. Então vamos olhar esse exemplo aqui, ó, da função have-side. Não sei se a pronúncia está certa. Então essa função aqui, que é utilizada na computação, na engenharia, ela me diz o seguinte: se o meu t for menor que zero, eu atribuo, a função me dá o valor zero. Se o meu t for maior ou igual que zero, eu atribuo o valor 1. O gráfico da função, né, vamos ver se aparece aqui, é esse daqui. Ó, tá? Então, para valores menores que zero, a função é constante igual a zero. Para valores maiores ou iguais que zero, a função é constante igual a 1. Tá? Então, o limite. Ó, vamos olhar aqui o limite quando a função se aproxima de zero pela esquerda. Esse sinalzinho de menos aqui ó, significa que eu estou me aproximando de zero pela esquerda. Pode até colocar aqui, ó, t tende a zero pela esquerda. Tá? Ficou meio feio aqui, mas dá para entender. Deixa eu melhorar aqui. Pela esquerda. Tá? Então, esse menos significa que são valores menores que zero, por isso, pela esquerda. Então, se eu me aproximar, ó, se eu pegar valores de x próximos de zero, cada vez mais próximos pela esquerda, a função vai se aproximando de zero. Okay? Por isso que o limite lateral aqui é zero. Agora, se eu pegar valores maiores que zero, né, para x, ó, for me aproximando por aqui, ó, o f de x vai se aproximando desse valor, que é 1. Tá? Então, esse maisinho aqui significa tendendo a zero pela direita. Limites laterais, a gente coloca esse sinalzinho aqui para diferenciar. Você está falando só do limite pela esquerda ou só do limite pela direita. Se não tivesse o sinal, daí seria o limite, tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá? Então, dá para ver nessa função aqui que se eu me aproximar o x por um lado, a função tende a zero. Se eu me aproximar pelo outro lado, a função tende a 1. Então, os limites são laterais.
Isso aqui é o que eu coloquei em destaque, é extremamente importante. Então, deem muita importância para isso. Ele já está destacado, mas destaque ainda mais se vocês puderem. Vamos entender o que está escrito aqui, tá? Isso aqui é extremamente importante, tem muita informação aqui, ó. Então, olha o que está escrito nessa parte, tem um 6 somente C aqui, ó. Então, o que está escrito na parte da esquerda? O limite da função de f de x quando x tende a A é L. C e somente C. Então, quer dizer que uma coisa implica na outra. Então, aqui está dizendo que o limite da função quando x tende a A pela esquerda é igual ao limite da função quando a função tende a A pela direita e é igual a L. Então, o que significa isso aqui? Se o limite lateral pela esquerda deu igual ao limite lateral pela direita, esse valor é o limite da função. Tá? É isso que significa para a gente. Isso quer dizer, em especial, duas coisas. Uma maneira da gente mostrar que o limite não existe é mostrar que um dos limites laterais não existe ou que os limites laterais são diferentes. Se a gente mostra que os limites laterais são diferentes, então o limite não existe. Ok? E uma maneira de mostrar que o limite existe é calcular os limites laterais. Calcula os dois limites laterais e verifica que eles são iguais. Se os limites laterais existem e são iguais, então esse é o limite da função. Então, isso aqui é extremamente importante para a gente. Tá? Isso que está nesse quadro. A gente vai ver exemplos de como que a gente utiliza isso daqui. Tá? Bom, olha essa função aqui, ó, dada por este gráfico aqui abaixo. No caso aqui está do lado, mas não tem problema. Então não interessa bem qual é a regra, né? Que aliás vão ter várias regras, são definidas por partes, é mais para a gente interpretar geometricamente. Então a gente precisa determinar algumas coisas aqui. Então vamos para a primeira. O limite de f de x quando x se aproxima de 2 pela esquerda, tem o sinalzinho de menos. Então se eu me aproximar do 2 pela esquerda, o que, que acontece aqui? Ó? A função está batendo aqui. Ok? Então, para que valor que está se aproximando a função? Ela vai se aproximar para esse valor aqui, que é 3. Ok? Então, se o meu x se aproxima do 2 pela esquerda, pelo gráfico da função, a função está se aproximando de 3, que é onde a bolinha está aberta aqui. Agora, esse outro limite, o limite da função quando x se aproxima de 2 pela direita. Então, se eu me aproximar de 2 pela direita, o que está acontecendo com a função? Ela está se aproximando de qual valor? Ela está se aproximando de 1. Então, pela esquerda está se aproximando de 3, pela direita está se aproximando de 1. O que, que significa isso? Vou colocar aqui embaixo, ó, conclusão. Esses 3 pontinhos significa conclusão. Os limites laterais são diferentes. O que, que significa isso? Significa que não existe o limite de f de x quando x se aproxima... Opa, não sei se vai caber aqui. Vou colocar aqui do lado, tá? Quando x se aproxima de 2. Porque aqui tem as funções da apresentação. Tá? Então, não existe o limite de f de x quando x se aproxima de 2. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Se eu me aproximo pela esquerda, dá 3. Se eu me aproximo pela direita, dá 1. Tá? Então, essa é a minha conclusão. Agora, vamos olhar esse outro aqui. Ó. Limite de f de x quando x se aproxima de 4 pela esquerda. Então, eu vou me aproximar de 4 pela esquerda. À medida que eu vou me aproximando de 4, a função vai se aproximando desse valor aqui, ó, onde está essa bolinha aberta, que é 2. Certo? Agora o outro limite. Limite da função quando x se aproxima de 4 pela direita. Então, vou me aproximar aqui. Ó. Então, aqui ele também está se aproximando do mesmo valor, que também é 2. Então, os limites laterais existem e são iguais. Então, qual é a conclusão que eu tiro nesse caso aqui? Ó? A conclusão é que existe o limite de f de x quando x se aproxima de 4. Aí eu não coloco nem o mais nem menos. Se eu não coloco, quer dizer que é o limite mesmo, tanto pela direita quanto pela esquerda. E o valor desse limite é 2. Tá? Então, primeiro caso, os limites laterais são diferentes, não existe o limite. O segundo caso, os limites laterais existem e são iguais, então existe o limite e é esse valor aqui o mesmo dos limites laterais. E por último, aqui o que ele pede para calcular é o f de 4. Então, quando x é igual a 4, veja que a função aqui está definida nessa bolinha aqui. Ó. Então, f de 4 é 1. Isso para a gente observar que mesmo o limite existindo e sendo um valor, o valor da função pode ser outro. Tá? Aqui está definido em outro ponto a função ali. Certo? Algo que eu já tinha comentado com vocês. Limites infinitos. Então, para fechar esse nosso primeiro vídeo aqui, essa nossa primeira parte de limites. Então, vamos começar com esse exemplo aqui. Ó. Essa função, 1 sobre x ao quadrado,
quando x tende a zero. Então, veja que a função não está definida quando x é zero, né? Não está no domínio da função, mas eu posso analisar o que acontece com a função à medida que eu vou aproximando o x do zero. Então, olha essa tabela aqui, ó, os valores para x. Então, veja que eu estou aproximando o meu x de zero, tá? Cada vez mais próximo. 1, 0,1, 0,01, 0,001. Veja que aqui eu estou aproximando tanto pela esquerda quanto pela direita. Tá? Eu coloquei o mais ou menos porque se for negativo é pela esquerda, se for positivo é pela direita, mas eu estou me aproximando do zero. Por que eu pude fazer isso aqui? Por que eu fiz isso aqui? Porque como eu tenho esse x ao quadrado, se eu substituir o x por um valor positivo ou negativo não faz diferença. Então nesse caso eu posso, né, analisar pela direita e pela esquerda ao mesmo tempo, porque o sinal não faz diferença. Beleza? Se eu substituo o x por 1, 1 ao quadrado é 1, 1 dividido por 1 é 1. Está aqui. Se eu substituo o x por 0,1, 0,1 ao quadrado é 0,01. 1 dividido por 0,01 dá 100. Ok? E a mesma coisa para os outros valores. Tá? Você pode fazer na calculadora, se você quiser, né, tiver dúvida, mas o que vai acontecendo aqui? Ó? Né? Você vai pegando você vai pegando os valores cada vez mais próximos de zero, eleva ao quadrado, eles ficam ainda menores. Quando você divide 1 por um número muito pequeno, ele vai ficando cada vez maior. Então, os resultados aqui, o que vai dando? Ó, 1, 100, 10 mil, acho que é 1 milhão aqui. Tá? Não coloquei, agora sim, 1 milhão. Então, o que vai acontecendo com esses valores? Eles vão aumentando cada vez mais. Então, ele não vai se aproximando de um número, ele vai ficando cada vez maior. Quando isso acontece, a gente diz que o limite da função é infinito. Então, quando x tende a 1, o f de x tende ao infinito. Tem que tomar muito cuidado aqui, tá, com a questão da linguagem. Quando a gente fala tende ao infinito, pode dar a impressão que esse infinito é um número. Tá? Ele está tendendo ao infinito, é como se ele fosse um número e você estivesse se aproximando dele. Mas isso não é verdade. Tá? O infinito ele é um conceito matemático. Então, dizer que tende ao infinito significa isso, dizer que está aumentando cada vez mais. Aumentando cada vez mais, sem se aproximar de um determinado valor. Né? Porque ele pode aumentar cada vez mais, mas se aproximando sempre de um determinado número. Não é o caso. Aqui ele vai sempre ser cada vez maior. Se eu determinar um valor, eu quero um f de x maior que 1 bilhão. Eu consigo um x tão pequenininho aqui quanto eu queira, que o f de x dê maior que 1 bilhão. Eu quero 1 trilhão. Eu pego um x ainda menor, vai dar. Então, pode ser quão maior quanto eu queira. Isso que significa tender ao infinito. Certo? Então, uma definição intuitiva aqui. Seja f de x uma função definida nas proximidades de A, mesma ideia, aqui em ambos os lados, já colocamos isso diretamente. Tá? Então, o limite de f de x quando x tende a A é infinito. Ok? A mesma ideia ali. Se, o que acontece? Se podemos fazer os valores de f de x ficarem arbitrariamente grandes, ou seja, tão grandes quanto eu queira, quando tomamos x suficientemente próximo de A. Eu quero x maior que 1 milhão, eu pego um x bem pertinho do A. Eu quero um x maior que 1 bilhão, eu pego um x mais perto ainda do A, ele consegue ficar maior. Eu quero um x maior que 1 trilhão, pego ainda mais pertinho, ele vai ficando cada vez maior. Isso que significa tender ao infinito. Tá? E daí, uma observação importante é que a gente pode definir também um limite para menos infinito. A ideia é a mesma. Aqui só tem que tomar um cuidado, né? Se eu falar assim, ó, como que ficaria, né? Se podemos tomar os valores de f de x arbitrariamente pequenos, aí tem que tomar cuidado. O pequeno não é próximo de zero. Né? Ou acho que o mais interessante seria dizer assim, com módulo arbitrariamente grande, porém negativos. Então seria assim, menor que menos 1 milhão, menor que menos 1 bilhão, menor que menos 1 trilhão e assim por diante. Ok? Mas acho que a ideia deu para entender. Então a gente tem o limite dando infinito e o limite dando menos infinito. Isso pode acontecer, como a gente viu no exemplo anterior. Para fechar, eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui, que é um exemplo clássico que o pessoal costuma, às vezes, cometer muito erro, da função 1 sobre x. Eu vou analisar o limite aqui quando x tende a zero, que é o valor que a função não está definida. Tá? Então, é isso que eu quero analisar aqui, ó, o limite dessa função, né, 1 sobre x, quando x tende a zero. É isso que eu quero analisar aqui. Então, primeiro, eu vou aproximar o meu x de zero pela direita, tá? Valores maiores que zero.
1 sobre 1 é 1. 1 sobre 0,1 é 10. 1 sobre 0,01 é 100. 1 sobre 0,001 é 1000. O que está acontecendo aqui? À medida que x está se aproximando de zero pela direita, né, já que eu estou pegando valores maiores, o meu x está tendendo a infinito. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer aqui, ó, que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é igual a mais infinito. Beleza? Tá, e o outro caso aqui, ó. Agora eu vou olhar, eu vou me aproximar do zero pela esquerda. Eu estou pegando valores negativos, tá? Estou me aproximando de zero pela esquerda. 1 sobre menos 1 vai dar menos 1. 1 sobre menos 0,1 dá menos 10. Aqui vai dar menos 100 e aqui vai dar menos 1000. Então, o que está acontecendo nesse caso? Aqui está tendendo a menos infinito. Então, uma coisa que vocês já devem ter percebido aqui, né? Primeiro, que o limite então, da função 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é menos infinito. Então, quem está mais atento já reparou que pela direita foi para mais infinito e pela esquerda foi para menos infinito. Então, os limites laterais deram diferentes. Então, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que não existe esse limite. Tá? Não existe o limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Por quê? Porque pela direita tende a infinito, pela esquerda tende a menos infinito. Os limites laterais são diferentes. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que seria o gráfico dessa função. Tá? Apesar que essa função ela já apareceu em outros momentos, é a função recíproca. Tá? O gráfico dela é isso daqui, ó, mais ou menos. Então, quando x se aproxima de zero pela direita, vai para infinito. Quando se aproxima de zero pela esquerda, vai para menos infinito. Ok? Então, tem que tomar cuidado com esse exemplo, que é um exemplo bem clássico. As pessoas às vezes costumam confundir, né? Falam, vai para infinito. Por quê? Porque o zero cada vez menor, ele vai tendendo a infinito. Isso no caso positivo. No caso negativo, tende a menos infinito. Então é isso aí. Como eu falei, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula limites. Tá? Então até o próximo vídeo. Valeu!